Quando eu comecei a fazer terapia, eu lembro que eu tinha muito preconceito. Eu pensava assim, terapia é coisa de doido, é coisa de quem, assim, eu não sou doido, eu não preciso disso. Só que aí eu conheci uma menina que fazia psicologia e ela me indicou um livro que chama Quando Nietzsche Chorou. E eu gostei muito desse livro, porque assim, conta como se Freud estivesse analisando Nietzsche e ler o livro era como se fosse uma terapia. O Yarlon, que escreveu, que é um psicólogo, e assim, lendo aquele livro, eu falei assim, cara, isso é legal, é interessante. Sim. Aí que eu fui procurar terapia, gostei demais. E assim, sem dúvida, eu não teria empresa hoje, se não fosse a terapia, porque eu consegui organizar minha mente, colocar as coisas dentro das caixinhas. Sim. E resolver coisas que eu precisava resolver para me dar a força e abrir o caminho para eu trabalhar, para fazer as coisas que eu faço hoje. Perfeito. E enfrentar meus dragões, sabe? Não, é perfeito isso. Toda organização mental que a gente tem hoje é devido a alguma coisa que a gente está fazendo, é um comportamento que a gente tem, é aí que entra também, né? A gente precisa alterar os nossos comportamentos, mesmo que seja inicialmente de uma maneira forçada, porque ninguém vai gostar de mudar um comportamento que já está automatizado dentro da nossa cabeça, mas inicialmente vai precisar ter uma força para fazer aquilo. Mas, se o negócio está dentro da gente de um jeito, funcionando de um jeito, e a gente muda para outro, vai exigir um gasto energético. Sim. Esse gasto energético é uma coisa que a mente foge, a gente foge, e aí a gente tende a ficar no mesmo lugar. Então, quando você fala, nossa, eu peguei e organizei as minhas caixinhas, né? Isso tudo teve um gasto energético para que você pudesse fazer. Mas hoje você economiza. Né? Hoje você consegue ganhar hoje, mas lá atrás, quando você começou a organizar, você ganhava alguma coisa? Não, só gastava energia. Gastava e era bem pesado, né? Fazer todas as transformações. Isso é legal da gente conversar aqui, por quê? Porque as pessoas acham que, nossa, vai ser fácil. Não é que vai ser difícil, mas inicialmente não tem esse negócio de fácil. Tem o negócio do trabalhoso, tem o negócio onde você vai mudar o seu comportamento e mudando o seu comportamento você vai chegar num outro lugar. Não adianta eu querer ter comportamentos iguais, porque eu vou chegar a lugares, eu vou abrir portas parecidas, minimamente. Eu vejo que são duas etapas, identificar o problema e depois mudar o problema, mudar esse padrão. Legal, identifiquei o padrão, existe um problema aqui que eu estou repetindo. Sim. Só que começar a fazer diferente, agir diferente é difícil, porque tem algo inconsciente ali que tá te levando para aquele padrão. Tem, por isso que a psicanálise aqui, ela pega bem, é o inconsciente. É legal. Tem alguma coisa ali que tá impedindo o padrão. Tem gente que fala assim, eu tenho o dedo podre, por exemplo. Eu fico sempre, nossa, não tem homem pra mim nesse mundo, tá? Tá tudo, nossa, por quê? Porque um fala que tá indisponível, outro fala que não tem tempo, outro fala que não tá pronto. Na realidade, quando a gente tá repetindo um padrão, a gente tá repetindo dentro da gente uma dor, né? E essa dor que está inconsciente que a gente precisa olhar, não é o padrão em si. Sim. Então, não é a pessoa acha que o padrão dela é ela repetir homens, por exemplo, que não querem estar com ela. É indisponibilidade. Mas não, é o que está causando essa indisponibilidade. E esse que é o grande charada. Escolher homens indisponíveis. Que geralmente é uma dor, que é uma sensação que está precisando ser vista. Eu falo que as coisas ficam batendo na nossa porta, até que a gente veja, até que a gente olhe, até que a gente trabalhe aquilo dentro da gente. Então não adianta, eu preciso entender qual que é a dor nisso. Então a dor é uma dor que veio lá da infância, porque eu vi meu pai tratar minha mãe de uma forma muito ruim, meu pai não ficou em casa, meu pai abandonou, então, querendo ou não, eu acabo trabalhando o meu pai através dos homens que eu me relaciono. Você está entendendo? Sim. Então, tem muito disso. Então, o padrão, ele geralmente não é o comportamento precisa mudar, eu mudo o comportamento, mas dentro desse padrão, dentro desse comportamento, eu preciso entender que não pode ser uma coisa automatizada. Tipo, vou mudar só o comportamento como se eu fosse um soldadinho. Não, eu preciso entender o porquê que eu estou mudando, senão eu não vou sustentar. Sim. Não adianta. Se eu mudo o comportamento porque você está falando que eu tenho que mudar um comportamento, eu não sustento ele. Agora, se eu mudo o comportamento porque você me falou que você é um profissional, falou pra mim que eu preciso mudar esse comportamento e começa a fazer eu me questionar dos motivos. Eu acho os motivos, eu falo, putz, eu acho que é por isso que eu preciso... E você ressignifica aquela causa. Exato. E começa a olhar para trás. Mas meu pai tratava minha mãe porque era um contexto daquela forma, daquele casal ali, eu não preciso repetir isso.
Exatamente. Exatamente. Porque a gente, tudo aquilo que a gente entende da nossa vida começou a se criar na infância. Sim. Entendeu? Então, toda a percepção que eu tenho vem de lá. Às vezes, eu tô vivendo como adulto, mas com uma percepção infantil. Agindo como uma criança. Agindo como uma criança. Uma percepção ainda muito imatura a respeito daquilo. Entendeu? Então, a todo momento a gente tem que revisitar essa fase e tentar entender como agir como o adulto que somos hoje. Mesmo que a gente tenha vivido coisas horríveis, negativas, precisa se levantar. Porque assim, se você vê trauma, a coisa mais fácil que tem é a criança traumatizar, porque ela tem uma análise da realidade muito, muito pequena e assim, qualquer coisinha ela vai interpretar errado, pronto, traumatizou e vai levar aquele comportamento pro resto da vida. E olha que incrível, né? Ela vai interpretar errado, só que se a criança tiver uma boa conexão com as pessoas que cuidam dela, ela de alguma forma vai falar, ela vai expressar, ela vai mostrar. E aí na hora que ela mostra para um adulto que está conectado com ela de uma forma positiva, esse adulto ele vai transformar aquilo naquele momento. E fala, aí ela vai não crescer, é bem assim. E ela vai crescer sem esse trauma especificamente falando. Mas é óbvio que todos nós vamos nos traumatizar em algum momento. Mas tem alguns que dá para evitar, né? Dá para evitar, alguns a gente consegue. Porque senão, tá vendo? A pessoa encara de um jeito e aí ela vai crescendo, achando que é aquilo, e não é aquilo, foi só a forma como ela sentiu. Teve um dia eu atendi uma pessoa que ela cresceu se sentindo muito, muito invadida, abusada, e a gente começou a investigar se realmente teria acontecido alguma coisa na infância e tudo mais, e aí ela foi fazer algumas sessões de hipnose e tudo mais, e aí ela chegou à conclusão que ela tinha sentado no colo do tio e ela não queria ter sentado no colo do tio. Né? Não tinha acontecido mais nada. Esse tio, ele era um tio super incrível, super respeitoso, mas ela sentou no colo do tio e ela não queria, naquele momento ela não conseguiu falar não, e aí automaticamente ela se sentiu abusada, ela se sentiu invadida, e aí aquilo acabou perdurando na vida adulta dela e prejudicando ela com os relacionamentos amorosos dela, entendeu? Tudo por uma falta de entendimento daquilo que tinha acontecido e um entendimento imaturo, a criança dela achando, mas o adulto já teria concluído que não, mas aquela informação ficou muito, muito negativa. Entendi, perfeito. Então, assim, pros pais que estão assistindo, não tem como evitar trauma na criança, mas tem como você manter uma relação de conversa de que caso a criança interprete qualquer coisa de forma errada, ela fale com você e você. Não dá para blindar a criança, né? Não dá para estar 100% do tempo junto da criança. Mas, querendo ou não, dá para evitar tendo uma boa relação com os filhos, né? Então, a partir do momento que eu trabalho uma conexão, e a criança não é que ela quer uma conexão, ela precisa de uma conexão. Ela não tem nada nem ninguém, ela tem os pais, ela tem os cuidadores, ela tem aquelas pessoas adultas que estão no convívio dela. Então, todo mundo que ela enxergar, o mundo que ela enxergar, vai ser a partir dessas pessoas. Então, se essas pessoas podem dar um pouquinho de acolhimento, podem dar para ela ensinamentos, podem dar para ela segurança que ela necessita e não que ela necessita, vai fazer com que essa criança chegue muito mais segura. É muito engraçado, assim, porque eu vejo pessoas na internet super seguras. Eu falo, caramba, olha que segura que essa pessoa é, um ator. O Chay, por exemplo, né, tava falando, nossa, numa entrevista, eu não sei como é não falar eu te amo em casa, porque eu escutei isso a vida inteira. Você acha que o Chay tem problema de autoestima? Dificilmente. Olha pra ele. Olha como ele brilha. Ele é muito bonito, mas olha como ele brilha internamente, como ele tem um negócio bom dentro dele, dá vontade de ficar perto dele, ele é super palhaço, dá pra ver que ele é super animado. Uhum. Mas da onde que veio isso? Veio da segurança dos pais dele. Tem duas pessoas que eu sigo, que é a Camila e a Júlia Trianda, no TikTok. Elas também, dá pra ver que elas tiveram uma relação maravilhosa com o pai e com a mãe delas. Elas já foram em podcasts falar sobre isso, sobre o que elas não aceitam. Eu não aceito um homem que não me dê valor, eu não aceito um homem que não me respeite. E aí você olha para isso, qual que é a dificuldade das pessoas de colocar essa mesma trava? A falta, às vezes, da segurança que não existiu na infância, Sim. através do pai e da mãe. Entendeu? Então, isso faz super diferença. Ai, Luana, mas e agora? Você vai construir. Entendeu? Não dá pra gente ficar culpando pai e mãe pro resto da vida. Sim.
Tanto porque eles também estão se desenvolvendo, eles também têm um pai e uma mãe, que tiveram um pai e uma mãe, que tiveram eles um pai e fizeram uma o mãe. melhor deles com o que eles podiam te entregar. Exatamente. Gostou desse corte? Aproveita, ó, se inscreve aqui no canal. Tem vários cortes como esse, vários conteúdos como esse, sobre psicologia, filosofia, espiritualidade. Só conteúdo que vai te ajudar a crescer pessoalmente e espiritualmente. É sempre um prazer e até a próxima, até o próximo episódio.